Deixe-me começar dizendo que Peter Terry era viciado em heroína. Nós éramos amigos na faculdade e continuamos sendo após eu ter me formado. Note que eu disse eu. Ele largou depois de 2 anos mal feitos. Depois que eu me mudei do dormitório para um pequeno apartamento, não via Peter com muita frequência. Nós costumávamos conversar online às vezes. Ayn era o rei na época pré-Facebook. Houve um tempo que ele não ficou online por 5 semanas seguidas. Eu não estava preocupado. Ele era um notável viciado em cocaína e drogas em geral. Então, eu assumi que ele apenas parou de se importar. Mas então, uma noite, eu o vi entrando. Antes que eu pudesse começar uma conversa, ele mandou uma mensagem. David, cara, nós precisamos conversar. Foi quando ele me disse sobre a Casa Sem Fim. Ela tinha esse nome, pois ninguém nunca alcançou a saída final. As regras eram bem simples e clichês. Chega na saída final e você ganha $500, 9 cômodos no total. A casa estava localizada fora da cidade, aproximadamente 7 quilômetros da minha casa. Aparentemente ele tentou e falhou. Ele era viciado em heroína e sabe sei lá mais o que. Então eu imaginei que as drogas tinham feito ele se cagar todo por causa de um fantasma de papel ou algo assim. Ele me disse que seria demais para qualquer um, que não era normal. Eu não acreditei nele, porque eu deveria. Eu disse a ele que iria checar isso na outra noite. E não importava o quanto ele tentasse me fazer não ir. $500 soavam bom demais para ser verdade. Eu precisava tentar. Foi na noite seguinte. E isso foi o que aconteceu. Quando eu cheguei, imediatamente notei algo estranho sobre a casa. Você já viu ou leu algo que não deveria te assustar? Mas por alguma razão te gelava a espinha? Eu andei através da construção e o sentimento de mal-estar apenas aumentou quando eu abri a porta da frente. Meu coração desacelerou e soltei um suspiro aliviado assim que entrei. O cômodo parecia uma entrada de um hotel normal, decorada para o Halloween. Um sinal foi colocado no lugar onde deveria ter um funcionário. Seria quarto 1, por aqui. Mais 8 a seguir. Alcance final e você vence. Eu ri e fui para a primeira porta. A primeira área era quase cômica. A decoração lembrava o corredor de Halloween de um Kmart, cheia de fantasmas de lençol e zumbis robóticos que soltavam um grunhido estático quando você passava. No outro lado tinha uma saída. A única porta além da qual eu entrei. Passei através das falsas teias de aranha e fui para o segundo quarto. Fui recebido por uma névoa assim que abri a porta do segundo quarto. O quarto definitivamente apostou alto nos termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de fumaça, mas morcegos pendurados pelo teto, girando em círculos. Assustador. Eles pareciam ter algum lugar na sala uma trilha sonora em loop de Halloween que qualquer um encontra em uma loja de R$ 1,99. Eu não vi um rádio, mas imaginei que eles tinham usado um sistema de PA. Eu pisei em cima de alguns ratos de brinquedo com rodinhas e andei com o peito inchado para a próxima área. Eu alcancei a maçaneta. Meu coração parou. Eu não queria abrir essa porta. O sentimento de medo bateu tão forte que mal conseguia pensar. A lógica voltou depois de alguns momentos aterrorizantes. Eu abri a porta e entrei no próximo cômodo. No quarto 3 foi quando as coisas começaram a mudar. À primeira vista, parecia com um quarto normal. Havia uma cadeira no meio do quarto com piso de madeira. Uma lâmpada no canto fazia o péssimo trabalho de iluminar a área.
e lançava algumas sombras sobre o chão e as paredes. Esse era o problema. Sombras. Plural. Com a exceção da cadeira, havia outras. Eu mal tinha entrado e já estava apavorado. Foi naquele momento que eu soube que algo não estava certo. Eu nem sequer pensava quando automaticamente tentei abrir a porta da qual eu vim. Estava trancada pelo outro lado. Isso me deixou atormentado. Alguém estava trancando as portas conforme eu progredia. Não havia como. Eu teria ouvido. Seria uma trava mecânica que fechava automaticamente? Talvez. Mas eu estava muito assustado para pensar. Eu me voltei para o quarto e as sombras tinham sumido. A sombra da cadeira permaneceu, mas as outras se foram. Comecei a andar lentamente. Eu costumava alucinar quando era criança. Então eu concluí que as sombras eram um produto da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor assim que fui para o meio da sala. Olhei para baixo enquanto andava. E foi aí que eu vi. A minha sombra não estava lá. Eu não tive tempo para gritar. Corri o mais rápido que pude para a outra porta e me atirei sem pensar no próximo quarto. O quarto cômodo, possivelmente, foi o mais perturbador. Assim que eu fechei a porta, toda a luz pareceu ser sugada para fora e colocada no quarto anterior. Eu fiquei ali, rodeado pela escuridão, e não conseguia me mexer. Não tenho medo do escuro, e nunca tive, mas eu estava absolutamente aterrorizado. Toda a minha visão tinha me deixado. Eu ergui a minha mão na frente do meu rosto, e se eu não soubesse que tinha feito isso, nunca seria capaz de contar. Não conseguia ouvir nada. Estava um silêncio mortal. Quando você está em uma sala, à prova de som, ainda é capaz de se ouvir respirar. Você consegue ouvir a si mesmo, estar vivo. Eu não podia. Comecei a tropeçar depois de alguns momentos. A única coisa que eu podia sentir era meu coração batendo rapidamente. Não havia nenhuma porta à vista. Eu não tinha nem sequer certeza se havia uma porta mesmo. O silêncio foi quebrado por um zumbido baixo. Senti algo atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas mal conseguia ver meu nariz. Mas eu sabia que era lá. Independentemente do quão escuro estava, eu sabia que tinha algo lá. O zumbido ficou mais alto, mais perto, parecia me cercar, mas eu sabia que o que estivesse causando barulho estava na minha frente, se aproximando. Dei um passo para trás. Eu nunca tinha sentido esse tipo de medo. Eu realmente não consigo descrever o verdadeiro medo. Não estava nem com medo de morrer, não, mas sim do modo que isso ia acontecer. Tinha medo do que a coisa reservava para mim. Então as luzes piscaram por menos de um segundo. Eu não via nada. Eu sei que eu não vi nada lá. O quarto estava novamente mergulhado na escuridão. E o zumbido era agora um guincho selvagem. Eu gritei em protesto. Não consegui ouvir o barulho por mais um maldito minuto. Eu corri para trás, longe do barulho, e comecei a procurar pela maçaneta. Me virei e caí dentro do quarto 5. Antes que eu descreva o quarto 5, você deve entender algo. Eu não sou um viciado. Nunca tive histórias de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicoses, além de alucinações na minha infância, que eu já mencionei. E elas eram apenas quando eu estava realmente cansado ou tinha acabado de acordar. Eu entrei na casa, sem fim, limpo. Depois de cair do quarto anterior, minha visão do quinto quarto foi de costas, olhando para o teto. O que eu vi não me assustou, apenas me surpreendeu. Árvores tinham crescido no quarto e seguiam acima da minha cabeça. O teto desse quarto era mais alto que os outros, o que me fez pensar que eu estava no centro da casa. Me levantei do chão, me limpei e olhei ao redor. Era definitivamente o maior quarto de todos.
Eu sequer conseguia ver a porta de onde eu estava. Os vários arbustos e árvores devem ter bloqueado a minha linha de visão da saída. Nesse momento, eu notei que os quartos estavam ficando mais assustadores, mas esse era, na verdade, um paraíso em comparação ao último. Também assumi que o que estava no quarto 4 ficou lá. Eu estava incrivelmente errado. Conforme eu andava, comecei a ouvir o que poderia ouvir em uma floresta. O barulho dos insetos se movendo e dos pássaros voando pareciam ser minhas únicas companhias nesse quarto. Isso foi o que mais me incomodou. Eu podia ouvir os insetos e outros animais, mas não conseguia vê-los. Comecei a me perguntar quão grande essa casa era. De fora, quando eu caminhei até ela, parecia como uma casa normal. Era definitivamente na maior parte da casa, já que tinha quase uma floresta inteira. A abobada cobria minha visão do teto, mas eu assumi que ele ainda estava lá, por mais alto que fosse. Eu também não via nenhuma parede. A única maneira que eu sabia que ainda estava dentro da casa era por causa do chão compatível com o dos outros quartos, pisos escuros de madeira. Continuei andando, na esperança que a próxima árvore que eu passasse revelaria a porta. Depois de algum momento de caminhada, senti um mosquito no meu braço. O espantei e continuei. Um segundo depois, senti cerca de 10 mais deles em diferentes partes da minha pele. Senti eles rastejarem para cima e para baixo do meus braços e pernas, e alguns deles foram para o meu rosto. Eu me agitava freneticamente para espantá-los, mas eles continuavam rastejando. Eu olhei para baixo e soltei um grito abafado, mas um grunhido, para ser honesto. Eu não vi um único inseto. Nenhum inseto estava em mim, mas eu conseguia senti-los. Eu vi eles voando pelo meu rosto e picando na minha pele, mas não conseguia ver um único maldito inseto. Me joguei no chão e comecei a rolar descontroladamente. Eu estava desesperado. Eu odiava insetos, especialmente os que eu não conseguia ver ou tocar, mas eles conseguiam me tocar e estavam por toda parte. Eu comecei a rastejar. Não tinha ideia para onde estava indo. A entrada não estava à vista. Eu ainda não tinha visto a saída. Então eu apenas rastejei, minha pele se contorcendo com a presença desses insetos fantasmas. Depois do que pareceu horas, eu achei a porta. Agarrei a árvore mais próxima e me apoiei nela. Eu dava tapas no meu rosto, braços e pernas sem sucesso. Tentei correr, mas não conseguia. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que estivesse no meu corpo. Eu dei alguns passos vacilantes até a porta, me segurando em cada árvore para me apoiar. Estava a poucos passos da porta quando eu ouvi um zumbido baixo de antes. Estava vindo do próximo quarto e era mais profundo. Eu podia quase senti-lo dentro do meu corpo, como quando você está ao lado de um amplificador em um show. A sensação dos insetos em mim diminuiu quando o zumbido ficou mais alto. Assim que eu coloquei a mão na maçaneta, os insetos se foram completamente, mas eu não conseguia tirar a maçaneta. Eu sabia que se eu soltasse, os insetos voltariam, e eu não voltaria para o cômodo 4. Eu apenas fiquei ali, com a minha cabeça pressionada contra a porta marcada 6, minha mão trêmula segurando a maçaneta. O zumbido era tão alto que eu não conseguia nem me ouvir fingir pensar. Eu não podia fazer nada além de prosseguir. O quarto 6 era o próximo e ele era o inferno. Fechei a porta atrás de mim, meus olhos fechados e meus ouvidos zunindo. O zumbido me rodeava. Assim que a porta fechou, o zumbido se foi.
Abri meus olhos e a porta que eu fechei sumira. Era apenas uma parede agora. Olhei em volta, em choque. O quarto era idêntico ao terceiro, a mesma cadeira e lâmpada, mas com a quantidade de sombras corretas dessa vez. A única real diferença é que a porta de saída e a que eu vim tinham sumido. Como eu disse antes, eu não tinha problemas anteriores nos termos de instabilidade mental, mas no momento eu sentia como se estivesse louco. Não fiz um som sequer. No começo eu arranhei suavemente. A parede era resistente, mas eu sabia que a porta estava lá, em algum lugar. Eu apenas sabia que estava lá. Arranhei onde a maçaneta estava. Arranhei a parede freneticamente com ambas das mãos. Minhas unhas começavam a ser lixadas pela parede. Caí silenciosamente de joelhos. O único som no quarto era um incessante arranhar contra a parede. Eu sabia que estava lá. A porta, ela estava lá. Eu sabia que estava, apenas lá. Eu sabia que estava. Sabia que se eu pudesse passar pela parede, Você está bem? pulei do chão e me virei rapidamente. Me encostei contra a parede, atrás de mim, e vi o que falou comigo. E até hoje eu me arrependo de ter me virado. A garotinha usava um vestido branco, que descia até os seus tornozelos. Ela tinha longos cabelos loiros, que desciam até o meio das suas costas, pele branca, olhos azuis. Ela era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto, e eu sei que nada na minha vida será tão agonizante como o que eu vi nela. Enquanto eu a olhava, eu via a jovem menina, mas também via algo a mais. Onde ela estava, eu via o que parecia com o corpo de um homem, maior que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu da cabeça ao dedo do pé, mas sua cabeça não era humana e seus pés eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento poderia muito bem ter sido. Sua cabeça era como a cabeça de um carneiro e o focinho de um lobo. Era horrível e era como a menininha à minha frente. Eles tinham a mesma forma. Eu não consigo realmente descrever, mas eu vi os dois ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo lugar do quarto, mas era como olhar para as duas dimensões separadas. Quando eu olhava a menina, eu via a coisa, e quando eu olhava a coisa, eu via a menina. Eu não conseguia falar. Eu mal conseguia ver. Minha mente estava se resolvendo contra o que eu tentava processar. Eu já tinha Eu já tive medo antes na minha vida, e eu nunca tinha estado mais assustado do que quando fiquei preso no quarto 4. Mas isso foi antes do sexto. Eu apenas fiquei ali, olhando para o que quer que fosse o que falou comigo. Não havia saída. Eu estava preso lá com aquilo. E então ela falou de novo. David, você deveria ter ouvido. Quando aquilo falou, eu ouvi palavras da menina, mas a outra coisa falou atrás da minha mente. Uma voz que eu não tentarei descrever. Não havia nenhum outro som. A voz apenas continuava repetindo a frase de novo e de novo na minha mente. Eu concordei. Eu não sabia o que fazer. Estava ficando louco. E ainda eu não conseguia tirar os olhos do que estava na minha frente. Caí no chão. Pensei que tinha desmaiado. Mas o quarto não deixaria isso acontecer. Eu apenas queria que isso terminasse. Eu estava de lado, meus olhos bem abertos, e a coisa olhando para mim. No chão na minha frente estava correndo um dos ratos de brinquedo do segundo quarto. A casa estava brincando comigo, mas por alguma razão, ver esse rato fez a minha mente voltar de onde que quer que ela estivesse e olhar ao redor do quarto. Eu sairia de lá. Estava determinado a sair daquela casa e nunca mais pensar sobre ela novamente. Eu sabia que esse quarto era o inferno e não estava pronto para ficar lá. No começo, apenas meus olhos se moviam.
Eu procurava nas paredes por qualquer tipo de abertura, ou o quarto não era muito grande, então não demorou muito para que eu checasse tudo. O demônio continuava zombando de mim, a voz cada vez mais alta, com a coisa parada lá. Coloquei minha mão no chão e fiquei de quatro. E voltei a explorar as paredes atrás de mim. Então vi algo que eu não podia acreditar. A coisa estava agora diretamente nas minhas costas, sussurrando, como eu não deveria ter vindo. Eu senti sua respiração na minha nuca, mas me recusei a me virar. Um grande retângulo foi riscado na madeira, com um pequeno entalhe no meio dele. E bem em frente aos meus olhos, eu vi um 7 que eu tinha inconscientemente feito na parede. Eu sabia o que era. Quarto 7 estava bem aonde o quarto 5 estava há momentos atrás. Eu não sabia como eu tinha feito aquilo. Talvez tenha sido apenas o meu estado no momento, mas eu tinha criado a porta. Eu sabia que tinha. Na minha loucura, eu tinha riscado na parede o que eu mais precisava: uma saída para o próximo quarto. O quarto 7 estava perto. Eu sabia que o demônio estava atrás de mim, mas por alguma razão ele não conseguia me tocar. Fechei meus olhos e coloquei ambas as mãos no grande 7 na minha frente e empurrei. Empurrei o mais forte que pude. O demônio agora gritava nos meus ouvidos. Ele dizia que eu nunca iria embora, mas me dizia que esse era o fim, mas que eu não iria morrer. Eu ia ficar lá, no quarto 6 com ele. Eu não iria. Empurrei e gritei com todo o meu fôlego. Eu sabia que, alguma hora, eu iria atravessar a parede. Cerrei meus olhos e gritei. E então o demônio se foi. Eu fui deixado no silêncio. Me virei lentamente. Eu fui saudado com o quarto estando como estava quando entrei. Apenas uma cadeira e uma lâmpada. Eu não podia acreditar nisso. Mas não tive tempo de me habituar. Me virei para o 7 e pulei levemente para trás. O que eu vi foi uma porta. Não a que eu tinha riscado lá, mas uma porta normal, com um grande 7 nela. Todo o meu corpo tremia. Me levou um tempo para girar a maçaneta. Eu apenas fiquei lá, parado por um tempo, encarando a porta. Eu não podia ficar no quarto 6. Não, não podia. Mas isso foi apenas o quarto 6. Não conseguia imaginar o que me aguardava no 7. Devo ter ficado lá por uma hora, apenas olhando para o 7. Finalmente, respirei fundo e girei a maçaneta, abrindo a porta do quarto 7. Cambaleei através da porta, mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim se fechou, e eu me toquei de onde estava. Eu estava fora. Não fora, como no quarto 5, não. Eu estava realmente lá fora. Meus olhos ardiam e eu queria chorar. Caí de joelhos e tentei, mas não consegui. Eu estava finalmente fora daquele inferno. Nem sequer me importava com o prêmio e foi que foi prometido. Me virei e vi que a porta que eu tinha acabado de atravessar era a entrada. Andei até meu carro e dirigi para casa, pensando em quão bom seria tomar um banho. Assim que cheguei em casa, me senti desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim tinha sumido, e um temor crescia lentamente em meu estômago. Parei de pensar nisso e fiz um caminho para a porta da frente. Entrei e imediatamente subi para o meu quarto. Eu entrei lá e na minha cama estava meu gato. Ele foi a primeira coisa viva que eu vi naquela noite. E fui fazer carinho nele. Ele sibilou e bateu na minha mão. Recuei em choque. Ele nunca tinha agido assim. Eu pensei, tanto faz. Ele é um gato velho. Fui para o banho
e me aprontei para o que eu esperava ser uma noite de insônia. Depois do meu banho, fui cozinhar algo. Desci as escadas e me virei para a sala de estar, e vi o que ficaria para sempre gravado em minha mente. Meus pais estavam deitados no chão, nus e cobertos de sangue. Foram mutilados ao ponto de estarem quase identificáveis. Seus membros foram removidos e colocados do lado dos seus corpos, e suas cabeças olhando para mim. A pior parte eram suas expressões. Eles estavam sorrindo, como se estivessem felizes em me ver. Vomitei e comecei a chorar lá mesmo. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eles nem sequer moravam comigo. Eu estava confuso. E então eu vi uma porta que nunca esteve lá antes. Uma porta com um grande 8 riscado com sangue nela. Eu continuava na casa. Estava na minha sala de estar, mas ainda, sim, no quarto 7. O rosto dos meus pais sorriam, mas eu percebi. Eles não eram os meus pais. Não, não podiam ser, mas pareciam exatamente como eles. A porta marcada com um 8 do outro lado, depois dos corpos mutilados na minha frente. Eu sabia que tinha que continuar, mas naquele momento eu desisti. Os rostos sorridentes acabaram comigo. Me seguravam lá onde eu estava. Vomitei novamente e quase entrei em colapso. E então o zumbido voltou. Estava mais alto do que nunca. Enchia a casa e tremia as paredes. O zumbido me obrigou a andar. Comecei a andar lentamente, indo em direção à porta e aos corpos. Eu mal conseguia ficar em pé. Ainda mais andar. E quanto mais perto eu ia dos meus pais, mais perto do suicídio eu estava. As paredes agora tremiam tanto que pareciam que desmoronariam. Mas ainda assim, os rostos sorriam para mim. Cada vez que eu me movia, os olhos me seguiam. Agora eu estava entre dois corpos, a alguns metros da porta. As mãos desmembradas rastejavam em minha direção. O tempo todo os rostos continuavam a me olhar fixamente. Um novo terror tomou conta de mim, e eu andei mais rápido. Eu não queria ouvir eles falarem, não. Não queria que as vozes fossem iguais às dos meus pais. Eles começaram a abrir suas bocas, e agora as mãos estavam a centímetros dos meus pés. Em um movimento desesperado, corri até a porta e abri, e bati com ela atrás de mim. Quarto 8. Eu estava farto. Depois do que acabara de acontecer, eu sabia que não tinha mais nada. Mas nada que essa porra dessa casa pudesse ter, que eu não pudesse sobreviver. Não havia nada, além do fogo do inferno que eu não estava preparado. Infelizmente, eu subestimei a capacidade da casa sem fim. Infelizmente, as coisas ficaram mais perturbadoras, mais terríveis e mais indescritíveis no quarto 8. Eu continuo tendo dificuldades em me acreditar no que eu vi na sala 8. De novo, o quarto era uma cópia do quarto 6 e 4, mas sentado na cadeira normalmente vazia estava um homem. Depois de alguns segundos de descrença, minha mente finalmente aceitou o fato de que o homem sentado lá era eu. Não, não alguém parecia. Não alguém que parecia comigo, não. Ele era David Williams. Me aproximei e eu tinha que dar uma olhada melhor, mesmo tendo a certeza disso. Ele olhou para mim e notei lágrimas em seus olhos. Por favor não faça isso. Por favor, não me machuque. O quê? Eu disse. Quem é você? Eu não vou te machucar, sim. Você vai. Ele soluçava agora. Você vai me machucar. Eu não quero que você faça isso. Ele colocou suas pernas para cima na cadeira e começou a balançar para frente e para trás. Foi realmente bem patético de olhar, principalmente por ele ser eu, idêntico em todos os sentidos. Escute, quem é você? Eu estava agora apenas a alguns metros do que era eu.
Foi a mais estranha experiência que eu tive. Estar lá, falando comigo mesmo. Eu não estava assustado, mas ficaria logo. Você realmente vai me machucar. Você vai me machucar. Se você quer sair, você vai me machucar. Por que você está falando isso? Apenas se acalme, certo? Vamos tentar entender isso e... Então eu vi. O David sentado, lá estava, usando as mesmas roupas que eu, exceto por uma pequena mancha vermelha bordada em sua camisa, com o número 9. Você vai me machucar. Você vai me machucar. Não, por favor. Você realmente vai me machucar. Meus olhos não deixaram um pequeno número no seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas foram simples, mas depois elas ficariam mais ambíguas. 7 foi arranhada na parede pelas minhas próprias mãos. 8 foi marcada com o sangue dos meus pais. Mas a 9, esse número era o de uma pessoa viva. E o pior, era uma pessoa que parecia exatamente comigo. David, eu tive que perguntar. Sim, você vai me machucar. Você vai me machucar. Ele continuou a soluçar e a se balançar. Ele respondeu ao David. Ele era eu. Até a voz. Mas aquele 9. Eu andei por alguns minutos enquanto ele chorava em sua cadeira. O quarto não tinha nenhuma porta. E assim como o 6, a porta da qual eu tinha vindo tinha sumido. Por alguma razão, eu sabia que arranhar não me levaria a nenhum lugar dessa vez. Estudei as paredes e o chão em volta da cadeira, abaixando a minha cabeça e vendo se tinha algo embaixo dela. Infelizmente tinha. Embaixo da cadeira tinha uma faca. Junto com ela tinha uma nota onde se lia para David, da gerência. A sensação em meu estômago quando eu li a nota foi sinistro. Eu queria vomitar. E a última coisa em que eu queria fazer era remover a faca debaixo da cadeira. O outro David continuava a soluçar incontrolavelmente. Minha mente girava em volta de questões sem resposta. Quem colocou isso aqui? E como sabia meu nome? Sem mencionar o fato que eu estava ajoelhado no chão, frio, e também estava sentado naquela cadeira, soluçando e pedindo para não ser machucado por mim mesmo. Isso tudo era muito para processar. A casa e a gerência estavam brincando comigo esse tempo todo. Meus pensamentos, por alguma razão, foram para Peter e se ele chegou tão longe ou não. Se ele conheceu um Peter Terry soluçando na cadeira, se balançando para frente e para trás. Eu expulsei esses pensamentos da minha cabeça. Eles não importavam. Eu peguei a faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro David se calou. David, ele disse na minha voz. O que você pensa que vai fazer? Me levantei do chão e apertei a faca na minha mão. Eu vou sair daqui. David continuava sentado na cadeira, mas estava bem calmo agora. Ele olhou para mim com um sorriso fraco. Eu não sabia se ele iria rir ou me estrangularia. Lentamente, ele se levantou da cadeira e ficou de frente para mim. Era estranho. Sua altura e até a maneira em que ele estava eram iguais a mim. Eu senti o cabo de borracha da faca na minha mão e apertei mais forte. Eu não sabia o que planejava fazer com isso, mas sentia que eu ia precisar dela. Agora, sua voz era um pouco mais profunda que a minha. Eu vou te machucar. Vou te machucar e eu vou te manter aqui. Eu não respondi. Eu apenas o ataquei e o segurei no chão. Eu tinha montado nele e olhei para baixo, faca apontada e preparada. Ele olhou para mim apavorado. Era como se eu estivesse olhando para um espelho. Então o zumbido retornou, baixo e distante, mas ainda assim eu sentia no meu corpo. David olhou para mim e eu olhei para o mesmo. O zumbido foi ficando mais alto e eu senti algo dentro de mim romper.
Com apenas um movimento, eu enfiei a faca na marca no peito e rasguei. A escuridão inundou o quarto e eu estava caindo. A escuridão em volta de mim era diferente de tudo que eu já havia experimentado até aquele ponto. O quarto 3 era escuro, mas não chegou nem perto dessa que tinha me engolido completamente. Depois de um tempo, eu não tinha nem mais certeza se continuava caindo, mas me sentia leve, coberto pela escuridão. E então uma tristeza profunda veio até mim. Me senti perdido, deprimido, suicida. A visão dos meus pais entrou na minha mente. Eu sabia que não era real, mas eu tinha visto aquilo. E a mente tem dificuldades em diferenciar o que é real e o que não é. A tristeza só aumentava. Eu estava no quarto 9, pelo que parecia dias. O quarto final era exatamente o que isso era: o fim. A casa sem fim tinha um final. Eu tinha alcançado isso. Naquele momento, eu desisti. Eu sabia que eu não estaria naquele estado para sempre, acompanhado por nada além de escuridão. Nem o zumbido estava lá para me manter são. Eu tinha perdido todos os sentidos. Eu tinha perdido todos os sentidos. Não conseguia sentir eu mesmo. Não conseguia ouvir nada. A visão era inútil aqui. E eu procurava por algum gosto na minha boca. E não achei nada. Me senti desencarnado e completamente perdido. Eu sabia onde estava. Isso era o inferno. O quarto 9 era o inferno. E então aconteceu. Uma luz. Uma dessas luzes estereotipadas no final do túnel. Então eu senti o chão vir até mim. Eu estava em pé, depois de um momento ou dois, para reunir os meus pensamentos e sentidos. Eu andei lentamente em direção a essa luz. Assim que eu me aproximei, ela tomou forma. Era uma luz de fenda de uma porta, dessa vez sem nenhuma marca. Eu lentamente andei através da porta e me encontrei de volta, e eu comecei no lobby da casa sem fim. Estava exatamente como eu deixei. Continuava vazia. Continuava decorado com enfeites infantis de Halloween. Depois de tudo o que aconteceu aquela noite, eu continuava desconfiando de onde eu estava. Depois de alguns momentos de normalidade, eu olhei em volta, tentando achar qualquer coisa diferente. Na mesma estava um envelope branco, com meu nome escrito nele. Muito curioso, mas ainda assim cauteloso, juntei coragem para abrir o envelope. Dentro estava uma carta, escrita à mão. David Williams. Parabéns, você chegou ao final da Casa Sem Fim. Por favor, aceite esse prêmio como um símbolo da sua grande conquista, da sua eterna gerência. Junto com a carta, tinham 5 notas de $100. Eu não conseguia parar de rir. Eu ri pelo que pareciam horas. Eu ri quando andava até o carro e ri quando dirigia para casa. Eu ri quando estacionava o carro na minha garagem. Ri quando abria a porta na frente da minha casa. E eu ri quando ouvi um pequeno 10 gravado na madeira.